Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Em Brasília, o presidente Lula está reunido com alguns ministros, com os dois outros chefes de poderes, o do Poder Legislativo e o do Poder Judiciário, alguns governadores de Estado e outras personalidades do mundo político nacional, tratando de socorro às escolas brasileiras que ultimamente têm sido motivo ou que sofrem violências. A partir do momento que o presidente Lula começar a falar, nós colocaremos a sua fala para os nossos telespectadores e ouvintes das nossas redes sociais. Recentemente dissemos neste programa que o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, o TCE, tinha uma programação de fiscalização in loco para 100 prefeituras, câmaras municipais e outros órgãos da administração pública, inclusive do governo do estado do Ceará. Hoje, amanhecemos o dia com a notícia do cumprimento de uma decisão judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, mandando prender o prefeito do município de Pacatuba, na região metropolitana de Fortaleza, por desvios de recursos públicos. O prefeito preso é Carlomano Marques, reeleito em 2020. Carlomano Marques não foi preso sozinho. Ele teve como companhia alguns secretários da prefeitura e outros servidores, também acusados de desvio de recursos públicos. A notícia foi publicada inicialmente no site do Ministério Público. Autor da denúncia crime feita ao Tribunal de Justiça. Segundo a informação do Ministério Público, durante a ação desta manhã, foram cumpridos mandados de prisão contra 23 pessoas, incluindo o prefeito e os secretários do Desenvolvimento Agrário, da Saúde, da Infraestrutura e do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Cultura, Assistência Social, Educação e Segurança, Defesa Civil e Patrimonial, além de integrantes do gabinete do prefeito e da Procuradoria-Geral do município, ex-gestores municipais e representantes de empresas fornecedoras que mantinham vínculo com a prefeitura por meio de contratos firmados com dispensa de licitação. Os gestores públicos também foram afastados de suas funções por 180 dias. Foi quase a prefeitura toda, deve estar fechado agora os vários prédios da administração municipal de Pacatuba. O nome da operação é Polimata. Vem do grego, segundo diz a nota do Ministério Público, polimates,
que significa aquele que aprendeu muito. De fato, Carlomano é um homem preparado. Além de médico, tem uma ampla cultura que foi exposta, é conhecida pelos vários pronunciamentos que fez aos longos dos mandatos de vereador de Fortaleza e de deputado estadual. Várias prefeituras da região metropolitana de Fortaleza, principalmente as de Caucaia, Eusébio e Aquiraz, são consideradas bichadas. Todas as denúncias de desvio de recursos públicos nelas são abrangentes e vêm de há algum tempo. Um dos liderados do atual prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, recentemente morto, era apontado como o cabeça da organização criminosa. O prefeito de Aquiraz, médico como Carlomano, mantém-se no cargo por uma decisão liminar do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, pois uma comissão especial processante de vereadores da Câmara Municipal do Aquiraz já havia decidido pelo seu afastamento, por ser acusado de desvio de valores significativos da Prefeitura. O prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves, ainda responde a uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, sobre desvio de recursos da merenda escolar. Daqui a pouco, na sessão do Congresso Nacional, que está marcada para o meio-dia, mas ainda não começou, deverá ser lido o requerimento de instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para apurar responsabilidades sobre o vandalismo que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro passado, como ou com depredações nos palácios do Congresso Nacional, do Poder Executivo e do Poder Judiciário. A iniciativa da CPMI é do deputado federal cearense André Fernandes, do PL. Aliás, hoje, segundo advertiu agora há pouco, na reunião do presidente Lula com ministros, governadores, para tratar da questão das escolas públicas, o ministro da Justiça, Flávio Dino, lembrou que hoje está completando 100 dias do vandalismo do 8 de janeiro. Aliás, há um movimento de líderes partidários para evitar a realização da sessão do Congresso marcada para o meio-dia. A semana, como prevíamos ontem, começou movimentada no cenário nacional e local, com o retorno ao trabalho do presidente Lula e do governador do Ceará, Eumano de Freitas, após uma viagem à China e aos Emirados Árabes. Na semana passada, aliás, a primeira novidade em relação, ou melhor,
no início desta semana, ou na segunda-feira passada, a primeira novidade em relação ao Ceará foi a surpresa que a primeira-dama do Estado, Lia Freitas, fez ao marido, o governador Elmano, quando de sua chegada em Brasília. Ela foi recepcioná-lo lá e ela levou um presente. Ela colocou este presente e essa surpresa em sua conta no Instagram. A surpresa foi a entrega de uma caixa enrolada com papel de presente que, quando o governador abriu, saiu dela, da embalagem, a filha do casal. Lia também levou flores para o Elmano. O noticiário nacional de hoje dá conta da investida do governo federal para conseguir o apoio do União Brasil, um dos partidos com maior bancada na Câmara dos Deputados. Segundo o jornal Valor Econômico, o presidente Lula, pelos seus canais políticos, tem distribuído cargos do segundo escalão da administração federal para conquistar o apoio dos deputados e senadores do União Brasil. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. O Valor Econômico destaca que, no esforço para tentar evitar a debandada do União Brasil da base do governo, o Palácio do Planalto iniciou uma operação de varejo, ou seja, uma negociação individual para tentar acomodar indicações do partido em cargos ligados principalmente à extinta Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, estrutura que era subordinada ao Ministério da Saúde, mas passará ao controle do Ministério das Cidades. Além da FUNASA, outros cargos de segundo escalão devem ser colocados na mesa de negociação. A operação depende, no entanto, dos contornos finais da medida provisória, que trata justamente da extinção da fundação e está em tramitação no Congresso Nacional. Mais do que isso, o governo Lula terá que amarrar essa negociação junto ao MDB, partido que controla hoje o Ministério das Cidades, por meio de Jader Barbalho Filho. Neste sentido, também podem ser ofertados no cardápio cargos no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, todas as cadeiras do chamado segundo escalão da estrutura federal. Bom, da República Nacional pediu abertura de processo contra o senador Sérgio Moro, acusado de calúnia e difamação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Moro teria insinuado que Gilmar Mendes vendia habeas corpus. O senador reagiu. Vamos ouvi-lo. Eu quero registrar a minha indignação com a denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República nessa data. Na sexta-feira, pessoas que eu desconheço, mas mal intencionadas, editaram fragmentos de uma fala, tiraram essas falas de contexto e publicaram na internet com o único objetivo, vamos deixar muito claro, com o único objetivo de me indispor com o Supremo Tribunal Federal. Na sexta-feira, fui consultado pela imprensa sobre esse fato e disse claramente: essas falas foram tiradas de contexto, não representam o que aconteceu naquele evento. E ainda naquela ocasião, disse muito claro que eu tenho um profundo respeito pelo Supremo Tribunal Federal e pelos seus ministros. Respeito que mantive enquanto juiz federal
enquanto ministro da Justiça e durante a minha vida privada, e agora como senador da República. Hoje, 3 dias depois, fui surpreendido por uma denúncia do Procurador-Geral da República pedindo a minha prisão. A prisão de um senador da República, sem sequer esclarecer como esses fatos ocorreram, sem sequer ter realizado a minha oitiva para que eu pudesse esclarecer, e ignorando completamente as explicações que eu dei daquela fala, que não representa o que eu penso, uma fala infeliz, num contexto de uma brincadeira, mas que foi claramente manipulada e editada por aquelas mesmas pessoas, e aqui evidentemente que não refiro ao Procurador-Geral da República, mas por aquelas mesmas pessoas que buscam atualmente me incriminar falsamente em outros processos, com o objetivo de me indispor com o Supremo Tribunal Federal. Bom, na verdade, a Procuradoria da República não pediu a prisão do senador, como ele também diz aí. Ele sabe que ele não pediu. Ele sabe que o Procurador da República, a Procuradoria da República pediu a instauração de um processo que, ao final desse processo, se o senador for condenado, aí sim ele pode ser preso. Pode ser, porque isso é uma pena. Os crimes de calúnia e difamação, infelizmente, são penas muito brandas. A propósito, a mesma Procuradoria da República também pediu a abertura de processo pelo mesmo objetivo contra o senador Jorge Cajuru. Ele também teria dito há algum tempo as mesmas coisas que disse o senador Sérgio Moro. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. As manchetes locais e nacionais. Letícia. Olá, Edson, e a todos que acompanham o nosso programa de hoje. Com as atualizações do nosso blog, temos que Eumano de Freitas reúne-se com o ministro de Minas e Energia para analisar acordos sobre o hidrogênio verde. Segundo o governador do Ceará, entre as metas com o Ministério está prevista uma linha de transmissão de energia entre o estado do Ceará e Rio Grande do Norte. Conversamos sobre as licenças necessárias para viabilizar a produção de energia offshore no nosso estado. A intenção é consolidar o hub do hidrogênio verde no Ceará e tratamos sobre a linha de transmissão entre os dois estados, publicou o governador, que também contou com a presença nessa reunião dos senadores Cid Gomes e Augusta Brito. O Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional exonerações promovidas por Bolsonaro em 2019. O presidente da República só pode extinguir funções ou cargos públicos por meio de um decreto quando eles estiverem vagos. A Corte estabeleceu que as determinações do decreto só podem ser aplicadas aos cargos que estavam vagos na data de sua edição. O Tribunal de Contas da União verifica que a ausência de avaliação social à distância para os PBCs contraria princípios constitucionais. O Tribunal de Contas da União decidiu dar ciência ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e à Subsecretaria da Perícia Médica Federal, que não a instituição da perícia médica por canais remotos contrariou a legislação e os princípios constitucionais da eficiência e da dignidade humana. Pacheco se reúne com líderes partidários para analisar requerimento que pede o adiamento de sessão do Congresso Nacional. Entre os itens a serem analisados pelos congressistas está o requerimento que pede a instalação de uma CPI mista para investigar as invasões ocorridas no dia 8 de janeiro, quando os prédios dos três poderes foram atacados. Temos também que o município de Massapê recebe atendimento eleitoral do TRE nesta semana. Começou os atendimentos ontem, dia 17, e vai até o dia 20. Na próxima semana, o tribunal atuará em 4 municípios. São Tianguá, Barroquinha, Viçosa do Ceará e Camusim.
Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete que o ministro Toffoli acompanha Moraes e vota para tornar réus sem denunciados por atos golpistas. Os ministros do Supremo defendem a abertura de ação penal contra os acusados pela PGR por invasão às sedes dos poderes. O julgamento irá até a próxima segunda-feira, dia 24 de abril. Com os destaques do Globo, temos que a Polícia Federal cumpre 16 mandados de prisão contra envolvidos em atos golpistas nessa operação Lesa Pátria. Também temos que Pacheco diz que a CPI é um direito da minoria, mas não garante que a comissão seja garantida sobre os atos antidemocráticos. Com as últimas da Folha de São Paulo, temos que o governo federal exclui recursos para as estatais e a enfermagem e série de itens de limite de gastos do arcabouço. Proposta tem lista de excepcionalidades, como transferências a estados e municípios e acordos com precatórios. E temos que o presidente Lula reduz 200 militares da ativa no governo após recorde de Bolsonaro. O total em fevereiro, mais de 1.800, superava os do começo do governo anterior. Bom, no encontro lá no Palácio do Planalto do presidente Lula com governadores, com ministros, com representantes dos outros poderes, legislativo e judiciário, onde eles discutem ações integradas nas escolas, o presidente Lula ainda não começou a falar, mas o ministro da Educação, o ex-governador Camilo Santana, já falou. Vamos ouvi-lo. Vou fazer uma rápida apresentação, mas antes disso queria dizer que esse é um momento importante que o presidente nos convoca a todos, não só os entes federados, mas a sociedade, os poderes constituídos, para que a gente possa, juntos, enfrentar um problema que tem agravado e tem deixado famílias, mães e pais neste país aflitos, que é o problema da violência nas escolas brasileiras. Esse, repito, é um fenômeno que nós temos discutido, reflexo de uma situação que nós vivemos hoje na nossa sociedade, que tem estimulado uma cultura de violência, de ódio, de intolerância, que tem se agravado fortemente pelas questões das plataformas digitais. E é preciso, e aqui em nome do presidente do Congresso Nacional, do presidente do Senado Federal, é preciso a gente discutir a legalização dessas questões da regulamentação das plataformas digitais hoje no Brasil, que não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo inteiro. Isso é reflexo também de uma política que nós precisamos, aqui está o secretário, o presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação, precisamos fortalecer as ações psicossociais nas escolas brasileiras. Portanto, não há solução fácil, mas é necessário todos os nossos entes federados nos unirmos em torno dessa questão para que não possamos passarmos mais por situações, e aqui eu quero cumprimentar o governador de Santa Catarina, o prefeito de Blumenau, quem eu quero mais uma vez me solidarizar pelo triste... O pronunciamento do ministro da Educação é um tanto quanto longo, mas ainda várias outras pessoas ainda vão fazer uso da palavra, só no encerramento é que o presidente Lula falará. Gostei quando o ministro Camilo falou da preocupação com o psicossocial, que eu acho que é o que é mais fundamental neste momento, e não como está sendo definida essa reunião. Ações integradas nas escolas. Reunião discute segurança no ambiente escolar. Segurança deve ser uma cadeira para que os estudantes tenham noção do que é segurança, mas nós não devíamos estar com essa preocupação, com outra preocupação. Segurança deve ser com relação à roubalheira que nós temos. Lembrando que tem um prefeito aqui da região metropolitana, o prefeito de Pacatuba, Carlomano Marques, que está preso por uma ordem do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará por suspeita de desvio de recursos daquela prefeitura. O governo Lula está mandando para o Congresso Nacional, já mandou, porque foi entregue ontem,
Foi entregue ontem o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. É outra coisa, é o assunto a seguir. O governo Lula está mandando para o Congresso Nacional o projeto do arcabouço fiscal. Desta vez, quem falou sobre o assunto foi o ministro Alexandre Padilha. Vamos ouvi-lo. E a nossa expectativa, já declarada inclusive pelo presidente da Câmara, começa pela Câmara, um projeto de lei complementar, que possa definir ainda essa semana o nome do relator e que o relator expresse aquilo que nós temos dito. Na nossa opinião, o novo marco fiscal é um tema que está sendo muito bem acolhido, tanto por parlamentares de partidos que já fazem parte do governo, também como parlamentares de partidos que se declaram de oposição. É um tema que não divide governo e oposição, é um tema para o país, para dar mais segurança, regras claras de como vai se comportar nos próximos anos, tanto a prioridade de investimento, naquilo que mobiliza o crescimento econômico, que valoriza a saúde, a educação, os projetos sociais, e ao mesmo tempo regras que estabelecem claramente que o Brasil vai combinar responsabilidade socioambiental com responsabilidade fiscal. Então acreditamos que os líderes, juntamente com o presidente da Câmara, poderão definir ainda essa semana o nome de um relator e que ele expresse exatamente isso. O PP tem vários parlamentares, quadros qualificados para assumir essa tarefa. O PP, por exemplo, hoje o relator do grupo de trabalho da reforma tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro, é do PP, tem feito um excelente trabalho, certamente em a Câmara definindo que seja um parlamentar do PP. Tem vários parlamentares que são extremamente qualificados para isso e reforçam um símbolo exatamente de que não é um tema de governo ou de oposição, que é um tema que vai transitar na Câmara e no Senado, ampliando o diálogo e, com isso, ampliando ainda mais a possibilidade de aprovação o mais rápido possível. Bom, ele fez referência aí ao PP, Partido Progressista, mais conhecido como Progressistas. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, entregou ao Congresso Nacional o projeto sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, base para a elaboração do orçamento do próximo ano, após a aprovação do Congresso até o meio deste ano. Ela está otimista com a manifestação do Congresso. Vamos ouvi-la. Então, o porquê da necessidade do novo arcabouço fiscal? Por que o teto ruiu, caiu e não existe mais? Em função da pandemia, em função de toda a necessidade de se aprovar a PEC o ano passado, com o aumento de despesas que agora passaram a ser permanentes, ninguém vai diminuir o valor do Bolsa Família, ninguém vai tirar a atualização da merenda escolar, ninguém vai diminuir o número de casas populares a serem construídas no Brasil, até ficamos 4 anos sem construir casas para quem ganha até um salário mínimo e meio. Nós precisamos de espaço fiscal da ordem de 196 bi para despesas discricionárias. Tendo em vista, de acordo com os números, hoje um pouquinho para mais, um pouco para menos, que o espaço fiscal para essas despesas discricionárias hoje estão mais ou menos na ordem de 24 bilhões, esses 24 bilhões são apenas para o custeio da máquina. Água, luz, combustível, no país inteiro, para que a máquina não pare, para que não haja shutdown. Então, diante disso, a gente praticamente tem zero de espaço para despesas discricionárias. Vamos lembrar que despesas são essas? Nós estamos falando que, se não aprovarmos o arcabouço fiscal... O ministro está justificando a nova proposta orçamentária, repetindo, a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a base para o orçamento. Depois de aprovada a LDO até o meio do ano, o governo, então, manda, de fato, a proposta orçamentária. Obrigado pela audiência. Amanhã, às 11h45, com a proteção de Deus, estaremos de volta. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que nos acompanharam hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!